Olá, igreja, graça e paz. Muito bom estarmos mais uma vez juntos para esse tempo de olharmos para a palavra de Deus e buscarmos a direção dele para as nossas vidas. E aqui dou as boas-vindas a cada um de vocês que nos assistem nesse momento através desse vídeo. Que Deus o abençoe também a sua família e que Deus fale profundamente ao seu coração nessa hora. Nós temos acompanhado durante todo esse tempo praticamente as notícias, não só na televisão, na imprensa, nas mídias, principalmente a respeito do Covid-19. Mas uma notícia que aconteceu no dia 27 de maio, repercutiu por vários dias e algumas semanas, que foi a morte de um homem negro nos Estados Unidos, de nome George Floyd, que foi morto por um policial branco. Depois de que esse policial tendo imobilizado, ele estava deitado e o policial apoiou o joelho dele no pescoço dessa vítima por mais de 8 minutos e essa pessoa veio a falecer. Isso gerou uma onda de protestos muito grande nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos e fora também, e especialmente contra o racismo, que infelizmente ainda é um mal da sociedade, que tem a ver com a discriminação, a intolerância com relação a outra pessoa, seja por conta da sua cor, às vezes pela posição social, por causa da sua fé religiosa e também por outros motivos. Aí quando nós pensamos na discriminação e na intolerância, porque a intolerância ela está baseada no preconceito dessas coisas que eu acabei de falar. E isso gera discriminação. E quando você olhar para uma pessoa, como é que você reage diante de uma pessoa que você não concorda com ela, não gosta dela, ou você não a considera como nós deveríamos considerar? Eu quero então voltar aqui à Bíblia. E eu quero ler para você um texto que está lá no livro de Tiago, no capítulo 2, de 1 até 4, que nos diz o seguinte: Meus irmãos, vocês creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: esse é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Veja, eu li esse texto agora de Tiago. Paulo também nos fala sobre a questão de acepção, discriminação de pessoas. Pedro também fala. Quando você vai para o Velho Testamento, Deus, através da sua palavra, você vai ver isso lá em Samuel, em outros textos, que fala a respeito de que para Deus, nós não podemos fazer acepção, discriminação entre as pessoas, escolher esse ou aquele. Porque a palavra de Deus nos diz que a discriminação e a acepção é pecado. E por que eu estou trazendo isso hoje? Eu não sei, por exemplo, como é que você tem lidado de forma muito pessoal com as questões da sua casa. Se antes da pandemia você já vivia algum problema de relacionamento com alguém que você não gosta, que você tinha dificuldade, como é que você agora está lidando com isso? Porque a partir do momento em que nós estamos com pessoas com as quais nós temos dificuldade, normalmente o que vai acontecer é que nós vamos ter desprezo por essa pessoa, falta de respeito, impaciência. E isso pode nos gerar na intolerância em relação a essas pessoas. Isso pode acontecer entre o casal com os filhos, entre outras pessoas da família. Quando nós chegamos ao ponto da intolerância,
da falta de paciência, da falta de amor para poder viver com as outras pessoas. Esses dias atrás eu confesso que eu tive um momento de intolerância. Todos nós sabemos que nós devemos usar as máscaras quando nós saímos da nossa casa. Também as pessoas que às vezes estão dentro de casa e que já estão com a questão do Covid, né? Tem a necessidade de estarem isolados dentro da sua casa, mas também de máscara. Mas quando você sai à rua, você deve usar máscara. E eu entrei num estabelecimento comercial, não havia ninguém praticamente, só uma e outra pessoa, mas essa pessoa, ela estava andando dentro desse estabelecimento sem a máscara. E eu cheguei para essa pessoa e disse, e eu estava com a minha máscara, eu apontei para a minha máscara e disse assim: ô meu amigo, por favor, você precisa usar a máscara. E essa pessoa olhou para mim com um olhar de desprezo, desconsideração, e saiu assim, como se ninguém tivesse conversado com ela. E naquele momento eu reconheço, eu tive um sentimento de intolerância por causa da postura daquela pessoa. Veja, ela deveria usar a máscara por conta da segurança que nós precisamos ter, tanto eu como ela, como qualquer pessoa. E eu tive um tempo de intolerância. Eu discriminei aquela pessoa. Isso é pecado. Eu errei. E claro que quando nós estamos diante de situações em que pessoas estão ao nosso redor e que nós estamos tendo dificuldades, nós começamos a ter discriminação, nós começamos a ter falta de respeito e temos impaciência. O que é que nós exatamente estamos fazendo? Como é a maneira de nós vencermos a discriminação, a intolerância? Nós precisamos sempre nos voltar para a fonte de amor que é o próprio Deus. Somente o amor de Deus no meu coração e no seu coração é que pode nos ajudar a vencer intolerância, impaciência, falta de respeito e até mesmo desprezo. Porque quando nós consideramos as pessoas a partir da perspectiva que Deus olha, que é um olhar de amor, de cuidado, nós vamos nos portar de outra maneira. E como nós temos vivido essa verdade de que o amor de Deus em nós deve produzir em nós um sentimento de querer ajudar as pessoas, de estarmos junto das pessoas e termos uma postura de respeito em relação às pessoas. Há uma coisa que eu e você precisamos nos lembrar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Quando Deus nos criou, Ele nos criou a essa semelhança. Nós pensamos, nós agimos, nós tomamos as nossas decisões, nós caminhamos, nós paramos. Então nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer muitas vezes coisas que outras pessoas não concordam. Ou então fazemos coisas que Deus quer que nós façamos. Eu me lembrei do que aconteceu com Jesus quando ele está passando por Samaria, e ali ele, na hora do almoço, que seria por volta do meio-dia, os discípulos saem para procurar alimento e ele vai até o poço e chega uma mulher samaritana. Lembre-se, um judeu, ele não gostava de um samaritano. Ele menosprezava, ele discriminava um samaritano. E qual foi a atitude de Jesus quando aquela mulher chegou? Isso você lê lá no livro de João, no capítulo 4. Você vai ver que Jesus pede água para aquela mulher. Veja, um judeu não falaria com um samaritano, e ainda mais se fosse uma mulher. E o que aconteceu ali foi de que aquela mulher falou assim: como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritano? E aí começa uma conversa sobre água, sobre sede, água da vida. E o resumo dessa história é de que Jesus venceu
a discriminação que reinava naquele tempo com aquelas pessoas, através de se importar com aquela pessoa e se importar com aquilo que ela mais precisava. Não era a água do poço, mas a verdadeira água da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Tanto que ela, depois de reconhecê-lo como sendo realmente um profeta, o enviado de Deus, vai à cidade e traz as pessoas e Jesus fica ali. O que nós tiramos de lição desse episódio é de que somente o amor consegue vencer as barreiras da discriminação e da intolerância. Somente o amor de Deus em nós é capaz de nos colocar frente a frente com pessoas que nós podemos ter dificuldades e de nós termos uma postura, principalmente, que agrade a Deus. Como eu e você temos vivido isso? Como nós temos agido e reagido diante de situações com pessoas com as quais nós temos dificuldade? Esse é um tempo em que, com as discussões, tanto do Covid, com as questões políticas e outras questões, às vezes as pessoas ficam intolerantes, começam a cometer certos tipos de atitudes discriminatórias e assim por diante. Agora, se nós, como filhos de Deus, conhecendo o amor de Deus, nós precisamos ter uma atitude coerente com a presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus na nossa vida produz o quê? Amor. Produz o quê? Perdão. Como eu e você estamos hoje vivendo essa realidade do amor de Deus? Eu quero agora estar orando com você. Eu quero orar com você e eu quero dar a oportunidade para que você reflita sobre essa palavra e permitir que Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Pai de amor, nós estamos diante de uma realidade do nosso mundo onde pessoas são discriminadas, há intolerância, e a Tua palavra nos ensina que discriminar é pecado. E o que eu preciso, que o meu irmão, o meu amigo que agora está conosco nesse tempo precisa, é que o Teu grande amor inunde o nosso coração, transforme os nossos sentimentos, o nosso pensamento, e que nós, ao sermos transformados pelo poder do Teu Espírito em nós comecemos a amar também as pessoas como o Senhor nos ama e como nós amamos o Senhor. Então nos ajude a ter essa atitude de uma pessoa que olha para outra e que recebe do Senhor o poder do alto para poder ajudar, não discriminar e sermos pessoas que se importam uma com as outras, porque o Senhor vive em nós. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu também quero ainda orar por você que está nos assistindo e que ainda não entregou a vida a Jesus. Lembre-se, aquela pessoa que vive longe de Deus, sem o relacionamento com Deus através de Jesus, ela está em pecado e ela precisa do perdão de Deus através de Jesus. Pecado é quando nós fazemos aquilo que desagrada a Deus. E eu quero orar com você. Se você tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus nessa hora, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu preciso do Teu perdão para os meus pecados. Por isso, vem me lavar com o sangue precioso da cruz. E que o meu nome seja escrito hoje no livro da vida. Me recebe, Pai, como Teu Filho. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de alguma orientação, de alguma informação, se você quer ser discipulado, se você entregou a vida a Jesus, você tem o nosso contato aí na tela. Entre em contato conosco e nós teremos imensa alegria de poder acompanhar a sua vida e te ajudar a caminhar com Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.